Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Começando mais um dia. Graças a Deus. Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Nós vamos dar continuidade à nossa lição, ao nosso trimestre, onde nós estamos estudando, falando sobre o governo divino em mãos humanas. Tá? A lição de hoje é a nossa terceira lição, que tem por título a chamada profética de Samuel. Tá? Vamos ler, fazer a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1, a partir do versículo 1 até o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo do primeiro versículo até o 10º versículo. Amém? Domingo passado já foi falado sobre o nascimento de Samuel e falou sobre fazer voto com Deus, né, o propósito de fazer um voto com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a chamada profética e nós vamos comentar aqui alguns pontos sobre o ministério profético e o dom de profecia. Bem, o objetivo geral dessa lição é conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Aleluia. Bem, diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Amém. Bom, acredito que essa passagem, esse fato, já seja de conhecimento de todos os irmãos, então a gente não precisa entrar muito em detalhes em cima da leitura bíblica em classe, né, onde Samuel jovem, o Senhor chama Samuel quando ele vai se deitar, e Samuel, por não ter experiência ainda, não entender o que era a voz de Deus, Samuel se levanta e vai ao sumo sacerdote Eli, e Eli, depois de um tempo, ele entende que é o Senhor que chama Samuel. E assim,
quando Samuel ouve a voz novamente, Samuel se prontifica a escutar. E assim, no decorrer da leitura, Deus fala tudo a Samuel em relação a Eli. Tá? Deus revela e diz, passa mensagens divinas a Samuel, para Samuel falar a Eli. Amém? Bom, entrando aqui na nossa lição, com base no nosso texto bíblico, nesta lição a gente vai ver de que o ministério profético do Antigo Testamento, tá, não se caracterizava por mera adivinhação, predição, tá? O ministério profético do Antigo Testamento, começando aqui com Samuel, tá? Ele tinha como propósito instruir o povo, ensinar o povo, tá? Por exemplo, Jeremias, ele foi bem categórico quando ele diz assim, olha, se for sonho, fale como sonho, mas se a palavra de Deus estiver em ti, fale como a palavra de Deus. Vamos ler lá? Jeremias capítulo 23, versículo 28. Jeremias 23, 28. Ele diz assim, 23, 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, tá? E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palavra, o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, aqui a gente já começa a ver muitas pessoas, já nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, que para o profeta falar isso naquela época, já tinham pessoas que cometiam esses erros, né? Ele falava o sonho como se fosse uma profecia, sendo que dentro do nosso contexto, o ministério profético, como eu disse, no Antigo Testamento, era a instrução de Deus para o povo, tá? Então, tem uma diferença aí que a gente vai ver ao longo da lição em relação ao ministério profético e simplesmente uma profecia. E tem uma tradução mais antiga que diz que o profeta que tiver um sonho, conte-o apenas como sonho. Isso aí. Ou conte apenas o sonho. Esse aqui. Porque às vezes a pessoa sonha e já quer espiritualizar aquele sonho. Exatamente. E profetizar através do sonho que ela teve. Exatamente. Então ele não tem o dom da revelação do sonho. Tem momentos, sim, que Deus pode te revelar algo através do sonho, tá? Sim. O que está acontecendo aqui é que muitas das vezes as pessoas, como o pastor disse, as pessoas espiritualizam o sonho de uma forma sobrenatural como se fosse uma grande profecia. Entende? E muitos são guiados pelo sonho. Então, o que acontece? Por exemplo, lá com Daniel, o rei teve sonhos, Daniel interpretou o sonho como sonho. Entende? Então foi uma revelação de Deus para o rei e Daniel interpretou os sonhos. Aqui é o que a gente está falando. Você tratar o sonho como um sonho. Não, foi um sonho. Entendeu? Deus nos revela algo através do sonho, sim. Mas muitas das vezes nós sonhamos porque o nosso subconsciente trabalha naquilo que você já viu alguma vez, você comeu demais, Então, isso pode causar pensamentos no seu subconsciente enquanto dorme que pode mexer com você. Então, mesmo que aquilo mexa com você e te dê, você acorde assim, poxa, que sonho. Trate-o como um sonho. Se for de Deus, vai se cumprir, se for uma coisa. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, tá? Desde pequeno, é que quando Deus fala com você, você sente realmente que Deus falou com você.
Entende? Você tem uma convicção. Por muitas vezes Deus falou comigo através de sonho, de eu acordar chorando, de eu acordar suando, entende? E quando eu fui contar o sonho, por exemplo, para a minha mãe começou a chorar comigo contando o sonho. Então, mas assim, é sonho, foi um sonho. Deus falou comigo através do sonho, e não foi uma profecia. Entende? A gente vai entrar aí minuciosamente aí nesses detalhes. Assim, eu já ouvi muita gente falar que sonha, que tipo assim, que a Bíblia sumiu, que há isso, né, que vai haver um tempo em que não vai ter a Bíblia. Mas aí tem gente que sonha que acordou em que a Bíblia já não existia mais e que é como se tivesse sumido a palavra de Deus. Aí não é profecia, porque isso já está escrito, né? Tá lá, pois é. Então isso já faz parte do ministério profético. Nós vamos ver lá no final da lição essa diferença. Entende? Do que é o ministério profético e o que é o dom de profecia. Entende? Mas aí no caso, Deus não está falando uma pessoa que teve um sonho que conta o sonho, está falando um profeta que teve o sonho. Então eu acho que trata-se de sonho profético, ou não? Não, mesmo assim. Aqui em Samuel foi diferente. Agora, com base no que o profeta Jeremias diz, tá? Ele diz assim, ó, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Não vá além do sonho. Entendeu? Porque é o que o pastor disse. Você é profeta, aí você teve um sonho, aí você chega aqui na frente e você espiritualiza aquele sonho de uma forma, entendeu? Sendo que a profecia, Deus fala com você acordado diretamente com você. É uma mensagem, a gente vai ver, a gente vai ler essas referências. É uma mensagem divina, sobrenatural, que Deus usa a sua boca para falar. Entende? Então, o que o profeta está falando aqui, olha, o sonho, conte como um sonho. Foi um sonho. Não, que o Senhor está falando. O Senhor que está falando. O Senhor está falando, não o profeta. Isso, entendeu? Então, ele diz assim, ó, se você sonhar, vamos tentar aqui caracterizar. Eu sonhei, eu chego aqui, meus irmãos, eu tive um sonho essa noite. E esse sonho era assim, 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 assim. Então vamos orar. Porque eu não sei o que o sonho. Eu não sei o que o sonho quer dizer. Entendeu? Não, agora mas você não é profeta, que ele está falando, que Deus está falando, mesmo é esse assim, ponto que eu estou colocando. É o profeta. O profeta que teve um sonho. Mesmo assim. Para você ver. O próprio Deus fala, ó, profeta, tu teve um sonho, conte o sonho. Que tem profeta que vai além do sonho, que é espiritualizar. Isso acontece muito nas igrejas no Brasil, de pessoas que querem complementar o sonho, aí já começa a aumentar e bota mais coisas para sensacionalizar. Isso, né? E aí as pessoas ficam comovidas por causa do sonho. Enfim, sonho é sonho. Deus fala com você através do sonho? Fala. Mas respeite porque é um sonho. A profecia é muito diferente, tá? Aqui, ele diz sobre, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade. E até porque esse negócio de contar sonho para os outros é muito perigoso. O camarada chega para você e fala assim, ó, sonhei que você estava indo para o inferno. E aí, como é que você fica? Tem que tomar cuidado. E a pessoa que está ouvindo? E a pessoa, então, estou dizendo que a pessoa falou para ele. Vai ele com o sonho dele para o inferno. Pois é, então é um sonho, né? É o que Deus está falando aqui, ó. Se eu falei com você, fale com verdade. Agora, se você sonhou, a mente humana é capaz de reproduzir várias coisas que você viu há 30, 40 anos atrás e aquilo vem à sua memória agora. Então, o que nós temos que ter cuidado é o seguinte: sonhou e sentiu que aquele sonho foi diferente, ore a Deus, mas foi um sonho. Entende? Dando continuidade aqui, o nosso primeiro tópico, ele vai definir o profetismo
em Israel. Tá? No Antigo Testamento, o profeta, ele não era chamado diretamente de profeta, ele era chamado de homem de Deus. Tá? Título assim empregado a uma pessoa que tinha grande responsabilidade para transmitir ao povo aquilo que Deus falava com ele. Sabemos que no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo, né, como é dado hoje a todos. Né? Então, o Espírito manifestava especificamente, momentaneamente, naquele profeta, e ele transmitia ao povo o que Deus tinha para falar. Era ele quem intercedia pelo povo. Quem intercedia. Né? Então, o profeta era chamado como homem de Deus. Nós podemos ver a primeira menção, tá, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 27. Tá? Que diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Se a gente for ler, tá, ele pede para ler até o versículo 36. Tá? É muito longo. Mas aqui, nos versículos seguintes, ele diz, tá, o texto é do 27 ao 36. Tá? Só esse primeiro versículo. E veio um homem de Deus a Eli e disse. Tá? O que ele diz aqui? O homem de Deus diz a Eli que ele já seria substituído. Tá? Assim como foi com Saul e Davi. Tá? Quando Saul errou em prestar o sacrifício e não esperar por Samuel, tá? Samuel chega a Saul e fala assim: ó, eis que Deus já tem escolhido outro segundo o seu coração para estar no seu lugar. Um outro segredo que todo homem de Deus ou profeta, quando ia entregar uma mensagem, ele dizia: assim diz o Senhor. Exatamente. E hoje muitos profetas não usam isso, já chega e já rasga tudo. Entende? É como se hoje em dia tá ficando muito natural, não sei se é a palavra, as pessoas tomarem para si aquilo que é de Deus e começam a virar estrelas, entende? Artistas, entende? Então, as pessoas, é como se Deus me usasse sempre e aquilo subisse ao meu coração e eu começasse a me sentir agora, não. O que eu falar, Deus vai fazer. Entende? Tem muitas pessoas assim. E aqui, esse veio um homem de Deus a Eli, ele não está dizendo quem foi. Tá? Ele não diz. Mas ele profetizou. Estudiosos entendem que talvez, isso não é certo, talvez já tenha sido o próprio Samuel. Tá? Talvez. Por quê? Por causa do seu contexto. Os versículos anteriores, por exemplo, o versículo 26, tá? Diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E era ele que estava mais próximo de ele que estava ali. Então, Deus já tinha um propósito com Samuel. Então, é o que eu estou dizendo. Estudiosos entendem que esse homem de Deus, tá, já fosse o próprio Samuel falando a Eli. Entende? O que isso nos mostra? Nos mostra ali, tá, que com essa mensagem entregue a Eli, já mostrava como seria o ministério de Samuel. Tá? E olha que isso foi antes do que a gente leu, antes do Senhor chamar a Samuel e realmente falar diretamente a Samuel. Então, o que eu estou dizendo não é... Obrigado. Não é certo 100% aqui, não, foi Samuel. Mas entende-se que já tenha sido ele, por causa de todo o contexto aqui que vem falando do crescimento espiritual de Samuel,
tá? E que estava já próximo de Eli, crescendo ali sob os cuidados de Eli, tá? Então já nos dá a entender que fosse o próprio Samuel, e ali o ministério de Samuel começava, como também conhecido como o profeta do Senhor por excelência, tá? Então olha, o prazer, né? Óbvio que naquela época Samuel não ouvia isso, né? Isso foi escrito posteriormente por causa do seu comportamento, mas imagina o prazer que é você ser reconhecido por Deus como o profeta por excelência. A gente vai ver aqui aquele homem que não se corrompeu em meio a tantas coisas erradas que acontecia ali naquele lugar. Entende? Dentro da casa própria de Eli. Verdade. E ele não se misturou, não se contaminou. Tá? A definição de profeta tem muitas definições, muitas pessoas que empregam muitos significados em cima da palavra profeta. Tá? Aqui a gente pode ficar somente com duas, que seria chamado por Deus ou orador. Aquela palavra, aquela pessoa que fala. Por isso que a pregação da palavra é uma coisa em si. É um ministério profético. Nós vamos ver aqui. Tá? Então, o profeta, tá? Ele foi no Antigo Testamento, tá? E até hoje, digamos que um mensageiro de Deus e com o sentido do porta-voz divino. Aleluia. Tá? É o sentido de profeta, ok? Sendo que a missão, como a gente falou lá no começo, tá? A missão do profeta, como mensageiro de Deus, é levar o povo a obedecer à vontade de Deus, certo? A gente vai ler agora lá em Deuteronômio, quando Moisés, tá? Capítulo 18, versículo 18, que no Antigo Testamento, assim como a gente vai ler, era empregado assim, ó: ouçam a voz do profeta e vocês serão abençoados, serão bem-sucedidos, tá? Então diz lá, ó, 18 de Deuteronômio: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, tá? Aí ele diz no 19: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Agora vamos lá na frente em 2 Crônicas, quando o rei também dá ordem ao povo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 20. Que diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Por quê? Porque, diferente de hoje, os profetas do Antigo Testamento, tá? Eles entregavam exatamente aquilo que Deus falava para o bem-estar do povo. Então, o que eles falassem, o povo, se escutasse e obedecesse, prosperava. Entende? Porque eles tinham essa responsabilidade. Eles eram diferentes. Tá? Eles entregavam exatamente aquilo que Deus mandava entregar para o povo. Aí você vai me falar: ah, meu irmão, mas hoje nós temos que tomar muito cuidado por causa dos falsos profetas. Não hoje. O Antigo Testamento já tinha falsos profetas que levantavam contra Israel. Tá?
Se você for ler ao longo da história, desde do Antigo Testamento, do Novo Testamento, desde aquela época já existiam falsos mestres, falsos profetas. Então não é uma coisa da atualidade. Esse cuidado, ele tem que ser tomado, teve que ser tomado desde a antiguidade. E hoje nós temos que continuar preservando esse cuidado, tomando muito cuidado. Oi? Hoje tem muito mais. Eu creio que tem muito mais porque o mundo é mais popular. Ficou mais povoado. Não tem mais. Entendeu? A população aumentou muito em relação àquela época. Então, automaticamente, tá? Do mesmo jeito que aumentaram a quantidade dos profetas íntegros diante de Deus, também aumentaram os falsos profetas e os caluniadores e tudo assim por diante. Tá? Então, no Antigo Testamento, era aconselhado, tá, que o povo ouvisse a voz dos profetas. Olha a importância, olha a responsabilidade que eles tinham. Tá? Também entende-se que a partir de Samuel, que ficou oficializado agora o ministério profético. Tá? E a partir de Samuel que se entende que começaram agora os profetas ungirem reis. A partir de Samuel, a partir do ministério de Samuel. Tá? A partir do ministério de Samuel também entende-se que agora os governos, tá? Eles eram formados por 3 categorias: o rei, profeta e sacerdote. Entende? Sendo que Samuel, ele exercia já 2 desses ofícios. Ele era sumo sacerdote e profeta. Depois de Samuel, o pastor está aí, pode me corrigir, só teve uma pessoa que exerceu os 3 ao mesmo tempo. Depois de Samuel, Samuel exerceu 1, exerceu 2. Depois de Samuel, teve outros, só que eram somente 1. Ou era só rei, ou era só profeta, ou era só sacerdote. Mas depois veio que ele exerceu os 3. Quem arrisca dizer? Ele era rei, profeta e sumo sacerdote. No Antigo Testamento, isso? Depois de Samuel. Vou falar assim, se eu falar diferente, já vão matar. Depois de Samuel. Ele era rei, sumo sacerdote. Ele foi rei, sacerdote e profeta. Ninguém? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Foi o único que exerceu os 3 ofícios. E eu creio que aquele versículo que você leu, que Deus fala para Moisés que ele levantar um profeta como rei, 18. era Jesus. Exatamente. Se referia a Jesus. Lá na frente, já no Novo Testamento. Então, Jesus foi o único que exerceu os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Antes dele, era só Samuel que exerceu 2 ao mesmo tempo. Nos demais, eram sempre 3 separados. Tá? Dando continuidade aqui. Então, a partir de Samuel, tá, que também começou os profetas a trabalharem para os reis, tá, como escrivões. Os profetas que normalmente registravam as histórias. Por exemplo, nós falamos lá na primeira lição, como o profeta Natan, o profeta Gad, ou Gabi, né? Gad, que fizeram registros reais, tá, do que acontecia naquele período daquele rei. Tá? Então, eles também, além de trabalharem como conselheiros do rei, eram também escrivões. E ainda ministravam ao povo o que Deus tinha como propósito para o povo. Tá? O desenvolvimento do ministério de Samuel, o crescimento profético de Samuel. Veja bem, vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 12 de 1 Samuel, que ali em Siló existia grande corrupção por causa dos filhos de Eli. Tá?
12 a 17. Veja bem. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, esse moço sacerdote, os filhos de Eli, tá? E dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe um homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E eles impediam que o povo sacrificasse, porque a pessoa estava na fila já Sim. com o sacrifício, me dá aqui. Quer dizer, tinha que queimar, a primeira era de Deus. Exatamente. A gente estudou essa regra do sacrifício quando a gente falou do tabernáculo e depois quando a gente falou em Levítico, tá? Depois os irmãos lê lá em Levítico, que os irmãos vão ver que tinha toda uma regra para prestar o sacrifício. E os filhos de Eli não respeitavam. Já chegava com um tridente lá, com um garfo, espetava a carne de qualquer maneira, não esperava o momento certo de pegarem a carne para si. Os sacerdotes também faziam isso. O que saísse era para eles. Sim. Mas eles tomavam a carne do povo na fila. Não deixavam crua. Entende? Crua. Então, grande era o pecado. E aí, olha só, enquanto os filhos de Eli praticavam pecados abomináveis diante de Deus, tá? O jovem Samuel crescia com integridade. Aleluia. Olha o versículo 26, tá? Foi o que eu li ali antes. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os outros homens. Tá? Aí, a gente vê, sempre houve um cuidado de Ana com Samuel. Tá? Sempre houve uma dedicação de Ana para Samuel. Ela se preocupava com o seu crescimento. A gente pode ler aqui no versículo 19, olha o que diz assim. O 18 e 19. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Aí olha o que a mãe dele fazia. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano, toda vez que ela subia a Siló para prestar o sacrifício, tá? Lá trazia quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Ou seja, tá? Ana tinha cuidado com Samuel. Samuel não conviveu com ela todos os dias, mas ela tinha contato com Samuel pelo menos uma vez por ano, tá? E esse encontro, ela prestava um carinho, mesmo que você fale assim, mas ela levava só uma túnica para ele. Mas isso eu enxergo já como uma grande motivação para que ele continue praticando, tá? Aquilo que ele estava aprendendo ali. E ele crescia com integridade, tá? E aí, vendo ele os cuidados que Ana tinha com o seu filho, abençoou ela ainda mais. E depois de Samuel, a gente lembra que Ana era estéril, né? Lembra que Ana era estéril e chorou? Depois que Samuel nasceu, Eli ainda abençoou Ana por causa da sua dedicação a Samuel, tá? E ainda Ana teve mais filhos. Vamos ler? Aleluia. Olha, o 20.
E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Ao 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia. A dedicação da mãe. Aí lembra quando o Diego falou no último domingo? Falou assim: fazer um voto com Deus é muito sério. E você tem que cumprir esse voto. Então, cuidado com o voto que você faz a Deus. Aqui, no caso de Ana, ela dedicou o que ela tinha de melhor, de mais importante para ela. Porque ela vinha sofrendo irritações pela outra mulher de Eucana, tá? A Penina, que vivia aborrecendo ela, porque Penina tinha filhos, ela não. E a Bíblia diz que Penina provocava a Ana toda vez no dia de sacrifício. E Ana ficava irada, se irritava, tá? E chorou. E pediu a Deus e falou: olha, se o Senhor me conceder um filho, eu entrego ele a ti. Ela dedicou o que ela tinha de mais precioso. Aí eu pergunto para nós hoje: o que você tem de mais precioso para dedicar ao Senhor hoje? O que você tem de mais precioso que você pode falar assim: não, Deus, eu dedico a ti isso? A nossa própria vida. Eu posso arriscar um palpite? Mais precioso. O nosso tempo. Hoje o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso. É verdade. Sabe por quê? Já viu como é que os dias passam rápido? Já viu como é que você acorda às 5 horas da manhã e quando vê já está dando 8 horas da noite e você olha para trás e fala assim: já é sexta-feira, já é domingo de novo. A minha irmã Jalqueira, apesar de ter sido criada na igreja, quando era bem novinha, os meus pais se desviaram, então ficou bastante tempo no mundo. Quando ela voltou para Jesus, foi uma coisa interessante. Ela andando na rua, viu com um papelzinho dobrado e cismou de pegar. Quando ela pegou, era um folheto com desenho de um relógio e dizia assim: tempo para tudo, menos para Deus. Ela leu e correu direto para os pés do Senhor. Hoje eu digo que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Sabe? Porque o pastor acabou de concluir o que eu ia dizer, né? Você dedica seu tempo a tantas coisas. E muitas das vezes, para separar 5 minutinhos por dia para Deus, a gente não consegue. Ah, que eu estou cansado. Ah, que eu não consigo. Ah, porque eu vou dormir. Ah, porque amanhã tem que levantar cedo. Ah, porque eu tenho que sair correndo de manhã. Ah, porque na hora do almoço não dá. Mas se alguém chama no zap, fica ali, ó. Né? Ou seja, para muitos outros eventos, nós arrumamos tempo. Esse tempinho que a gente passa aqui no dia de domingo, se nós formos colocar a mão na nossa consciência, tá? E formos analisar tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos faz, esse tempinho que a gente passa aqui só no domingo não seria o suficiente. E mesmo assim, muitas pessoas acham ruim chegar aqui 10 horas da manhã e sair daqui 1 hora da tarde. Entende? É muito pouco diante do que Deus faz. Se a gente coloca outros eventos para nos reunirmos durante a semana na igreja, porque eu não tenho tempo, porque... Tá, mas nem no domingo você não quer separar o seu tempo precioso para Deus. Então, se nós dedicarmos aquilo que nós temos de mais precioso para o nosso Deus, pode ter certeza que as recompensas serão certas. Entende? Aí você já vai logo pensar assim: dinheiro, casa, carro, boa roupa, boa comida. Não. Quando eu me refiro a recompensas são certas, é se você se dedicar ao Senhor com o propósito de adquirir intimidade com Deus, conhecimento, buscar primeiro as coisas que são de cima, buscar primeiro o reino de Deus,
E essas demais coisas aí, ó, nos serão acrescentadas. É consequência. É consequência de buscarmos a Deus. Mas que em nosso coração o propósito seja o quê? Conhecimento, sabedoria, unção, intimidade, autoridade. Tá? Nossa intimidade com Deus ser ali de uma maneira mais afetiva, mais estreita, onde a gente possa realmente estar sensível ao Espírito Santo, e as demais coisas que serão acrescentadas. Tá? O problema é que hoje as pessoas querem dedicar o que se tem de mais precioso a fim de ter dinheiro, de ter carro, de ter casa, quanto que a sua vida espiritual, que é o que te mantém vivo diante de Deus, juntamente com Deus, não estão se importando. Tá? A formação profética de Samuel, veja bem que assim como Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, que era um grande doutor da lei, que ensinou a Paulo, assim como Timóteo, que era um jovem pastor, cresceu nos conhecimentos de Paulo, Samuel crescia com os conhecimentos de Eli. Quantas pessoas hoje não querem, vamos usar o termo assim, crescer aos pés de alguém mais experiente? As pessoas hoje estudam um pouquinho, botam um anel no dedo, tem 25 anos de idade e já chega assim, ó, e esse pastor aí não tem muito conhecimento, não. Esse pastor aí, né? Muitas pessoas hoje não querem ter essa humildade de crescer aos pés de quem tem mais experiência. Por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, eu nunca terei a experiência do pastor. Olha a diferença de idade, olha o quanto que ele já viveu, olha o quanto de coisas que ele já passou, tanto na presença de Deus quanto na sua vida. E isso eu não vou adquirir dentro de uma escola. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, Timóteo, eles tinham orgulho de dizer, olha, não, eu estudei com Gamaliel, não, eu aprendi com o apóstolo Paulo. Tá? Era um orgulho, assim como Samuel crescia também com os cuidados do sumo sacerdote Eli. Agora, falando desse ponto, a gente vê um outro detalhe. Eli dedicava o seu tempo ali, com carinho, para instruir a Samuel. O que os irmãos conseguem enxergar dentro desse ponto? Eli é o erro que acontece hoje muito. Eli cuidava mais do filho dos outros do que o da sua própria casa. Entende? Quantas pessoas hoje dedicam aqui, ó, a vida, aqui na obra e tudo, mas a sua casa está uma bagunça. Eli se preocupava de manter a integridade de Samuel crescendo, mas não corrigia seus filhos. Seus filhos desonravam, até que levou à morte de todo mundo. Até do seu pai, quando chega a notícia, ele se assusta, cai da cadeira e quebra o pescoço. Ó Eli, teus filhos foram para a guerra, roubaram a arca do Senhor e foram mortos. Ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Ele se preocupava em cuidar mais da casa dos outros, digamos, do que da sua própria casa. Tá? Então, vamos pensar nisso também. Para que as coisas aqui dentro venham fluir, quando eu digo aqui dentro, não nas quatro paredes, mas dentro da obra, tá? É necessário que se comece dentro da sua casa a ordem. Aleluia. Pode falar. No livro de Samuel, quando Deus fala ali sobre a profecia contra a casa de Eli, principalmente porque os filhos dele estavam pecando,
Ali em 1 Samuel 2, o versículo 32, quando Deus fala que vai castigar e que jamais haverá velho na casa de Eli. O que é isso? Ele vai matar todos os velhos? Não entendi. Não, vai matar todos os filhos. Vamos ler aqui, ó. 2:32. Isso. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Amém? Então vamos ler aqui um versículo antes e um versículo depois. Tá? O 30. Vamos ler do 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. O Senhor se arrependeu já da casa de Eli, tá? Cadê? Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Tá entendendo agora já o contexto? Na minha fala desmerecidos. Desmerecidos. Envelhecidos. Envelhecidos, é a mesma coisa. Aí não é ficar velho, não, é uma outra coisa. E quando serão desprezados. Isso. Entende? E quando diz que, na verdade, diz que a tua casa e a casa é a sua descendência, seus filhos. A sua geração dali para frente. Então quando ele fala assim, não haverão velhos, é uma palavra diretamente a Eli. A geração. Ó, você tá velho. Vamos pensar, Deus falando, você já tá velho, porque Eli já tá velho, tá ficando até cego. Certo? Então a partir de Eli, não teria mais velhos na casa dele, não teria, os filhos dele não cresceriam, envelheceriam na sua casa. Iam morrer precocemente. Tudo ali. Castigo de Deus. Predição, né? Entendeu? Então, de Eli para frente não haveria mais a sua geração envelhecendo na presença de Deus. Morreriam. Deus limparia, digamos, do tabernáculo, toda a família de Eli. É aquele que fala, Exatamente. Então, na verdade, O 33 também. a gente pode tirar aqui para nós mesmos que, por exemplo, Deus fez uma aliança com a família de Eli. Só que como a família de Eli não andou perante os caminhos de Deus, Deus pode cancelar, entre aspas, reverter. Deus se arrependeu. Com Eli, Deus se arrependeu. Hoje. Como é que é? Desculpa. Não tem uma. Eu não sei se está na Bíblia ou não, não sei se está na Bíblia, né? Que Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrepende. Nem se arrependa. Então, como é que Deus se arrependeu aqui? Então, a promessa de Deus se mantém a partir do momento que nós nos disposemos, porque até então Deus pode cancelar a promessa. Ele pode cancelar, como também, ao invés de cancelar, ele pode simplesmente retardar, porque na verdade não é que Deus retarda a promessa, nós, com o nosso comportamento, acabamos prejudicando os propósitos de Deus na nossa vida. Entende? Então, o que Deus faz é nos castigar. Sim. Hoje, diferente do Antigo Testamento, nós temos a Jesus Cristo. E vivemos no tempo da graça. O que Deus faz conosco hoje é nos castigar. Você vai passar por momentos difíceis na sua vida por causa da sua rebeldia. Mas a promessa de Deus vai continuar. Só que quando você vai receber a sua promessa? Desde que você obedeça, se mantenha íntegra no caminho de Deus. Tem que se consertar. E também o israelita, né, na terra do Canaã. Né? Isso. Não entraram porque... A desobediência. Deus viu e enxergou que aquele povo, antes de ser conhecida como nação, precisava de leis, precisava mudar os seus costumes, que estavam vindo do Egito, e estavam lá acostumados a ver rituais aos outros deuses, a comida e manjares de outros deuses. Então Deus viu que o povo não poderia entrar na terra de Canaã logo 7 dias, um mês depois que saiu do Egito, porque tinha muita coisa a se fazer. Isso, óbvio, por causa da desobediência do povo. O povo desobedeceu e Deus falou, não, enquanto vocês estiverem desobedecendo, nós vamos ficar dando círculo aqui. Entende? Até limpar. A sua vida não vai andar, não vai progredir. Exatamente. Entendeu? Então hoje, o que Deus faz? Deus fez uma promessa na sua vida. Tá?
ele foi falado contigo. Minha irmã, você vai ser muito usada por Deus. Deus vai abrir os seus olhos espirituais, a irmã vai ter revelações, visões. Só que se a irmã vive uma vida de qualquer maneira, isso não vai acontecer. Entende? Aí Deus fala assim para a irmã: irmã, minha filha, Deus fala, minha serva, minha filha, olha, os seus caminhos são maus, conserte os seus caminhos na minha presença. E aí você quebra um pau no ouvido e vai viver a sua vida. As consequências virão. Entende? A promessa foi te dada. Deus não vai mudar aquilo ali hoje para você. Só que o que você poderia receber amanhã pode demorar anos. Anos e anos. É aquele ditado, né? Ou você morrer e não chegar a acontecer por sua desobediência. É aquele ditado, muitos recebem a promessa, mas não desfrutam dela, ela não se cumpre. Exatamente. Entende? Então, veja bem, aqui, diante do versículo que a irmã apresentou, a geração de Eli, dali para frente, Deus limparia, não vai ter mais Eli, por causa dessa rebeldia, por causa desse convívio, tá? Agora, voltando a Samuel, tá? Samuel crescia aos cuidados de Eli, entende? E aí, nós vemos o seguinte: poucas pessoas hoje querem dedicar o seu tempo com mais experientes para aprender, tá? Sendo que, melhor do que, ajuda ali quem botaram o pauzinho torto ali, e a porta travou. É pra cá. Então, melhor do que dedicar a aprender aos pés de alguém, nós também precisamos nos dedicar a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Muitos aprendem, mas não ouvem a voz de Deus. Agora, como que nós ouvimos a voz de Deus? Diante de uma vida de oração, consagração, separação. Tá? Eu posso aprender a palavra e ler a palavra, mas posso não ouvir Deus falar comigo. Ou acontece como aconteceu com Samuel. Ele ouviu duas vezes, pensou que fosse Eli. A falta de experiência. Quer dizer, então tem gente que Deus fala com ele, mas ele não ouve. Ele não reconhece que é Deus. Exatamente. Entende? Samuel não tinha experiência, mas bastou uma vez ele ensinar a ele, dali para frente, Deus falava diretamente com Samuel. Você vê como ele também estava desligado, né? Como Entende? 3 vezes, né? 3 vezes Não é que ele ele estava desligado, ele estava dormindo. Ele já estava, a Bíblia diz que já era tarde e já estavam indo dormir. E antes que a luz do templo se apagasse, tá? Deus chamou Samuel. Mas até espiritualmente falando, às vezes Deus está falando e você Sim. não está nem... Não está. Não, é óbvio, é isso aí. Entende? Então, é muito fácil eu ler a Bíblia, decorar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e não ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim. Mas é a minha sensibilidade. E a minha disposição para ouvir. E o temor. E o temor. Entende? Então, é como o profeta Isaías diz lá no capítulo 55, versículo 6. Põe lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus ainda quer falar conosco. Até a volta de Jesus Cristo. Deus sempre quer falar conosco. Nós nunca aqui nesse mundo, nós nunca atingiremos a perfeição a ponto de Deus não precisar mais falar com você e comigo. Tá? Agora, aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Uma hora não vai poder achar e outra hora de que ele vai estar longe. Exatamente. Vigiar. Tá? Hoje, nós lemos a Bíblia e podemos dobrar o nosso joelho e orar. Aleluia. Pedir a Deus, Deus, esclareça a sua palavra. Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, para isso. Para nos ensinar e nos esclarecer, nos fazer lembrar. Então, você está em casa,
Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Enquanto você pode achar. Ele ainda quer falar com você. Ele ainda quer falar comigo. Às vezes a gente se reúne aqui na igreja, mas só está o corpo físico aqui. Só está a matéria aqui. A cabeça está voando. Está voando. Não tem nem como definir aonde está a cabeça. Entende? Tá voando. O culto está acontecendo, a pessoa não está ligada. Já que o que é a mensagem do hino da harpa quer trazer? Qual é o sentido do culto que você está vindo hoje? O que a palavra está sendo pregada? O que pode tirar de proveito do testemunho dos irmãos que está aqui? O seu culto começa em casa. Você não tem que se preparar aqui para cultuar. Você se prepara em casa e vem preparado para cultuar. Deus, estou saindo de casa, ó. Deus, toma o meu caminho em suas mãos. E o culto de hoje, Deus, receba o nosso culto. Deus, desde já tire todo impedimento do nosso meio. Tudo aquilo que possa nos distrair. Receba, Deus. Eu quero ir te agradecer. Eu quero ir te adorar. Aleluia. Receba a minha adoração. Receba o meu louvor. Abençoe os irmãos que lá estarão. Com glória. Isso começa dentro de casa. Porque aí você já vem como uma brasinha de casa. Aí chega aqui, ó, brasinha ali, brasinha aqui, brasinha ali, brasinha aqui. Junta e vira uma fogueira. Eu chego a arrepiar. Aleluia. Entende? Aí você vem com o culto desligado e fala assim, mas esse culto hoje estava fúnebre. A culpa é sua. A culpa é sua. Como é que você veio? Existem pessoas que vêm doentes para cá. Como o pastor costuma dizer, aqui é um hospital. Pessoas que vêm doentes. Agora você está doente? Você está todo dia doente do culto? No dia do culto? Que você não pode dobrar o seu joelho em casa? Às vezes é uma pessoa que está desviada e está vindo visitar e ela está vindo carente. E às vezes essa pessoa pode sair daqui de dentro pior do que entrou, porque você está igual uma geladeira do lado dele. Entende? Então, como é que... Vamos pensar assim. Como é que podemos aquecer alguém? Tá? Alguém que está do seu lado se você está frio. Agora, se nós somos uma junção de brasas, aquele que se sentar no meio da brasa pega fogo. Aleluia. E não vai ser um sorveteriano, né? Entende? Esse é o sentido de nós nos reunirmos aqui. É por isso que nós viemos. Sabe por quê? Porque em casa você tem os seus afazeres, a sua correria, e você não consegue parar igual agora nós estamos, ó, com a Bíblia aberta, sentado, ouvindo, meditando, conversando. E aí a gente chega aqui agora, se reúne, todos no mesmo propósito, todos no mesmo calor espiritual. E aí, ó, as suas forças são renovadas, a sua fé é renovada, a sua alegria, a tristeza, aquilo que te preocupava, Deus refrigera a sua alma. E é o sentido, ó, o hospital. Saímos daqui melhores do que entramos. Tá? Então nós temos que ter isso na nossa mente toda vez que a gente vier para o culto. Tá? O que chama a atenção também em Samuel é a disciplina que Samuel tinha. Veja que 3 vezes Eli chamando Samuel, Samuel prontamente se levanta e vai até Eli. Deus chama Samuel e Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel, opa, ele está me chamando. Foi lá. Se fosse nos dias de hoje, eu fico imaginando. Tá deitado. Aí vem a voz de Deus e te chama. Aí tu levanta, vai lá no quarto do teu pai, não sei. No quarto do mais velho. Assim, pode falar, eu estou aqui. Me chamou? Não, te chamei não. Aí tu deita, vem a voz e te chama de novo. Aí tu fala assim,
esse velho tá ficando maluco. Acabou de falar que não quer falar comigo. E já tá me chamando de novo. Aí levanta já resmungando. E já vai. Ai, caramba, o que tu quer? Isso Não. se não fizer, quem foi lá me chamou, não. Chamou sim. Ainda querer discutir, né? Ainda querer discutir. Então, aqui a disciplina de Samuel também nos ensina muito. Com toda a reverência e temor, com todo respeito e educação pelo sumo sacerdote, Aleluia. todas as vezes que ele ouvia a voz de Deus e não conhecia, ele prontamente se levantou e foi a Eli. Até que Eli falou, não sou eu, então é Deus que está chamando. E aí, mais uma vez, Samuel poderia falar assim, mas eu vou falar com nada? Eli me manda responder uma voz, talvez não existisse parede naquele tempo, mas ele pensa, eu vou falar aqui com as cortinas, com os panos, mas não, ele acata o conselho de Eli. Fala, Senhor, que o seu servo ouve. E dali para frente, Deus falou diretamente com Samuel. Veja bem, se os nossos filhos servirem a Deus com toda a dedicação que Samuel serviu, eles farão a diferença na geração deles. Aleluia. Só que eu estava pensando em casa. Sabe o que acontece hoje? Muitos pais não ensinam os seus filhos da maneira correta. Tem medo de falar para o seu filho, para a sua filha. É como se eu tivesse medo de falar para mim. Não, eu não posso falar para minha filha, 7 anos de idade, tadinho, que tem inferno, que se ela não obedecer a Deus, ela não vai para o céu. Eu cresci com a minha mãe, meu pai me ensinando, e mais o presbítero da igreja, mais os professores da escola dominical, na minha infância, e eles não tinham pena de falar assim, olha, ou você obedece, ou Deus vai te castigar. E se Jesus voltar e você não estiver obedecendo, você vai para o inferno. Aí hoje, já modernizaram tantas coisas, que a criança vai entender que Deus é Deus com 15 anos de idade. Porque o tempo todo é papai do céu, papaizinho do céu, porque papaizinho do céu. Tá, o temor. A criança, ela já tem que crescer no caminho. Ensina o teu filho o caminho. Qual é o caminho? Jesus é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, meu filho. Por mais que você cresça e saia da minha casa e venha se desviar, você vai saber que se você fizer coisa errada lá fora, Jesus voltar, você está perdido. Você está perdido. Enquanto você viver debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu estou ensinando. Entende? Mas se você também educar a criança só com medo, eu acho. Não é medo. Porque se você está falando, se você não fizer isso, Deus vai te castigar, ela vai criar aquilo que Deus é mau. Não. Se eu fizer qualquer coisa. Aí é que tá. Esse é o ponto que tem acontecido nos dias de hoje. É esse medo que as pessoas têm. Pois é. Eu não cresci com medo de Deus. Eu cresci sabendo que Deus é justiça. Isso. Deus é amor. Verdade. É o sim ou não? Entende? Então, é o que eu estou falando da geração de hoje. Os ensinamentos de hoje, muito com pontas de dedo. Porque cuidado. Eu fui ensinado assim e não cresci com medo de Deus. Pelo contrário, cresci querendo buscar mais a Deus. Quando eu tinha a idade dela, a gente tinha um conjunto de adolescentes. E o desejo de todo mundo do conjunto Shalom era ser batizado com o Espírito Santo. Porque era ensinado que nós deveríamos buscar a Deus. Não, sim, eu concordo. Entende? A parte em que é colocar na criança o medo, eu acho que essa parte é uma. Aí é questão de saber Mas aí eu não vejo. saber mostrar o certo e o errado. Não é intimidar a criança, é ela saber que Deus é justo. Fala. Eu acho, assim, eu tenho um filho, né, vocês sabem, e eu ensino meu filho assim, como
eu sou mãe e eu falo para ele, filho, se você não obedecer, isso vai acontecer. João, não faça isso. Se você fizer isso, vai ter uma consequência. E é a mesma coisa com Deus. Deus é o nosso Pai, né? Deus é Deus, mas Ele também é o nosso Pai. Então, eu vejo a minha visão de criar o meu filho nos caminhos de Deus, é mostrando para ele que Deus é Deus, mas Deus também é Pai. Assim como eu sou mãe dele, Deus dá as consequências, né? Existem consequências. E se tem consequência, porque Deus ama. Aleluia. Eu concordo. Mas a forma em que eu vi que eu era criança foi meio que a forma de medo. Talvez quando criança. Mas então, talvez quando criança, a minha filha pode ter medo hoje. Mas isso, quando ela estiver crescendo, ela vai entender que não é medo, é temor. Entende? Então, quando a criança vai crescendo, ela começa a entender melhor o que você está dizendo. Quando criança, eu pensava como criança. Ai, Deus, eu tenho que ter cuidado que Deus vai me castigar. Mas eu fui crescendo e continuaram me ensinando as mesmas coisas, só que a cabeça foi entendendo agora de uma forma mais madura. E outra coisa, entende? Tem que explicar para a criança por que é que Deus é justiça. É justiça, entendeu? exatamente. Porque tem pais, vamos para o outro lado. A Francina citou o exemplo de que Deus é pai. Tem pai que castiga o filho, bate no filho, mas não explica por quê. Por que apanhou, pai, foi castigado. Me dá 10 reais para me comprar uma linha, para me soltar pipa. Não! Mas não explica por quê. Olha, eu não vou te dar, porque quando eu te falei isso, você me desobedeceu. Então você não vai ganhar por causa disso. Agora, bater sem explicar por quê, não. Fala. E Deus não faz isso. Só um exemplo vivo, eu tenho uma menininha de 4 anos e sempre eu posto foto dela no status do WhatsApp. Todo dia de manhã ela acorda e ela ora. E ela entende que Papai do Céu ele é bonzinho, mas justo. Aleluia. Se você perguntar ela fala, Papai do Céu é incrível, mas é justo. Ela te fala assim. Então, é educação. E se for conversar com ela, quem é o herói dela sou eu. Ela está lá no Brasil, eu estou aqui. Se acontece alguma coisa, eu converso com ela, está resolvido o problema. Ela entende que eu amo ela demais, que eu dou a vida por ela. Mas sabe também que eu corrijo ela porque eu gosto dela por causa do amor. Se for perguntar a ela, vai conversar com o Papai do Céu é incrível, mas é justo. Não tem conversa, não tem Fala. Eu acho que a palavra castigo é uma palavra muito arcaica. Porque assim, Deus, Ele não nos castiga. Ele nos dá a consequência dos nossos atos. Assim como nós, pais, nós não castigamos os nossos filhos. Eles recebem a consequência dos próprios atos deles. E nós recebemos a consequência... Não pode disfarçar de falar que é castigo. É correção. Isso é modernidade. Então, o castigo não é correção. O castigo é uma coisa dolorosa para a criança. Castigo não é correção. Tudo que a criança não obedecer, se eu falar mais grosso com a minha filha, ela vai chorar, porque eu fui duro. É doloroso para ela. Mas isso não é castigo. Mas é uma forma de castigar. A correção é com amor, o castigo é com imposição, entendeu? Então eu entendo o castigo, do jeito que você está falando, sim. Existe o castigo lá, que é o castigo, mas eu entendo que a correção não deixa de ser um castigo. É só um nome diferente. Mas o castigo não é mais duro do que o... Não, mas depende. É o que ele está falando. É o que ele está falando. Castigo em forma de correção, são sinônimos. Agora, na aplicação... É diferente. Como é que eu vou castigar a minha filha? Eu vou pegar uma correia e vou bater com a fivela nela? Ou eu vou sentar e vou falar assim, olha, você vai ficar na sua cama hoje o dia todo, você não vai sair daí, não vai ter nada. Eu estou castigando. É uma questão de interpretação, ó. Remédio cura ou mata? Se você tomava muito remédio, não. O certo é curar, né? Mas quando você quer matar um rato, você vai mostrar, tem remédio para rato? Aí você pergunta, o que o rato tem? É má interpretação. Fala. Não, só um exemplo, porque eu fui criada em berço evangélico, meus pais são pastores, mas meus pais sempre me ensinaram, a mim e meu irmão, que ensinar o caminho, ó, minha filha, esse é o único caminho e tal. E a partir do momento que nós fomos crescendo, quando eu tinha 12 anos, quando me batizei, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, você quer se batizar, então agora é muito mais sério. Exatamente. Você tem que ter um compromisso com
Deus. Mesmo aconteceu Saiba que comigo. é o único, Deus é o caminho. Mas, só que quando a gente foi crescendo, meu pai falou, olha, vocês agora já perderam a fase como é que fala, da inocência, então agora vocês mesmos vão ter que cultivar a salvação de vocês. Ensinem o caminho. Agora, se vocês se desviarem ou não, aí já é vocês. É porque é individual. Deus sempre, mas Entende? vai sempre dar. Meus pais criou eu e meu irmão e minhas irmãs assim também. Sim. Só que a diferença é que eles falaram assim, olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai ter que seguir o que eu te mandava seguir. Agora, tu crescer, for independente, você sabe agora a verdade. Agora é contigo. O caminho está na sua mão. Tu quer continuar seguindo ou não, mas tu sabe a consequência. Só tem duas direções, é céu ou inferno. Deus te abençoe e vai em paz. Entendeu? Então, a questão é, nós devemos cultivar o ensino a nossos filhos, tá? Para que amanhã, quando nós não estivermos mais aqui, somente os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sigam os princípios, porque a Bíblia é a mesma, os princípios são os mesmos e deveria os ensinamentos ser os mesmos. Então, o que acontece é que na modernidade, hoje, você vê já muitas igrejas com estilos diferentes, com ensinamentos diferentes, com metodologias diferentes, sendo que a Bíblia é uma só. É questão de interpretação. Né? Então, para que os nossos filhos venham impactar, tá, a sua geração, que nós possamos ensinar de uma forma correta. É o que o Diego disse aqui no domingo passado. Não adianta eu chegar com a minha filha bebezinha aqui e apresentar a Deus e depois nunca mais voltar com ela na igreja ou abrir uma Bíblia com ela e ensinar ela. Por que eu apresentei a Deus? Formalidade. Entende? Ah, porque todo mundo faz? Não, se eu estou apresentando a Deus, é porque então eu penso que eu tenho um propósito de que ela cresça nos caminhos do Senhor. Aleluia. Entende? Então, que nós possamos cultivar isso. Ensinar os nossos filhos. Para que amanhã eles continuem testificando o amor de Deus. Para que sejam diferentes em meio a toda a geração corrompida. Tá? Para a gente encerrar o último tópico. É o ministério profético da atualidade. Tá? Veja bem, o dom de profecia, ele é dado a todos. Todos que buscarem. Certo? Vamos ler lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Tá? Capítulo 12 de 1 Coríntios. 12. Eu vou passar um pouquinho da hora aqui, tá, pastor? Só para a gente poder encerrar. Ok. 12, versículo 7 a 11, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja bem, para o que for útil. Para que eu quero o dom de revelação se eu não vou exercer o dom? Entende? Ou se você não tem nenhuma utilidade para ele. Não vou ter utilidade. Nem para a igreja eu venho, para que eu quero o dom de revelação? Nem... Se eu não venho para a igreja, mas pelo menos evangelizasse aí na rua, fizesse missões, né? Mas nem isso eu faço, por que eu vou pedir? Então, começa por aí. Para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Entende? Se a irmã já tem o dom de revelação aqui, vamos botar assim de uma forma bem simples. O Espírito Santo não vai dar o mesmo dom para todo mundo. É repartido como quer. Então, peraí, a igreja... Para o que for útil. Para o que for útil.
Nós temos já a irmã Priscila, que Deus usa em revelação, o Espírito Santo de Deus. Espera aí. Vamos botar profecia. Entende? Agora, por que a gente não vê isso hoje em dia mais na atualidade? Porque, você já observou, no Brasil ainda tem muitas igrejas que têm, e até, como a gente disse no início da lição, desde a antiguidade já haviam falsos profetas, falsos doutores da lei, então não é uma coisa da atualidade, mas vem desde a antiguidade. Mas por que hoje em dia já não se vê mais tanto dom de revelação, dom de cura? Não se busca. Está perdendo o interesse. Tem os casos também de pessoas que acusam os pastores. Por exemplo, eu já fui acusado disso aí. Não, que o pastor não é pentecostal, o pastor não é a favor que se profetiza, que se revele. Eu sou a favor, mas se for de Deus. Da carne não. Da carne não aceito não. Então, veja bem. Pode falar. No versículo anterior, acho que é o 10, Sim. O dom de discernir os espíritos. O que seria isso? Seria você saber se é Deus ou se é demônio. Entende? Então, por exemplo, porque já aconteceu várias vezes de uma pessoa endemoniada dentro da igreja começar a recitar a Bíblia. Porque o diabo sabe a Bíblia. Entende? E aí, começar a recitar a Bíblia e simplesmente todo mundo, aleluia, glória a Deus. E é demônio. Dom de discernir espíritos. Entende? Às vezes a pessoa nem está endemoniada nem nada e cai pro chão afora meninice. O dom de interpretar. Aqui, levanta. Isso aí não é nada não. Ou então aquela que tem o dom de cair, né? Que o pastor coloca a mão, cai, aí fica puxando a saia, arrumando o cabelo. E aí? Pois é. Entende? Então, veja bem, o dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. Certo? Você pode ter o dom, busque ao Senhor. Isso, como o pastor disse, não depende do pastor. É bíblico. É bíblico. Tá? Busque ao Senhor. Dedique. Só que saiba que para que você sustente esse dom, você deve praticar, tá? Porém, você deve manter. É o que acontece com muitas pessoas que começam e param. Porque é muito difícil você manter uma vida dedicada mesmo a Deus, tá? Difícil não é impossível, não venha confundir. Mas muitas pessoas desanimam. Por quê? Quanto mais você busca Deus, o que vai acontecer? Mais virão perseguições, mais virão tribulações, e é onde as pessoas desistem. Não, quanto mais eu busco a Deus, mais pedra aparece no meu caminho. Então, tenha isso em mente. Tá? Veja bem, a profecia, tá? É um dom de Deus dado ao profeta para entregar uma mensagem específica, uma mensagem divina específica à sua igreja. Ok? A gente vai falar aqui a diferença do ministério profético para o dom de profecia. Por exemplo, podemos pegar um profeta do Novo Testamento chamado Ágabo. Tá? Está lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ler só o capítulo 21, versículo 10 e 11. De Atos dos Apóstolos. Só para ter o exemplo do que é o dom de profecia. 21, 10 e 11. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. Ele não sabia que era de Paulo. E ligando-se, fechando assim, os
os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Foi quando Paulo foi preso em Jerusalém. Que aí depois fala assim: mas Paulo não vai para Jerusalém? Eu vou. Por que vocês têm medo? Se eu tiver que morrer pelo nome do Senhor, eu morrerei. Entende? Olha como é que é o dom de profecia. Vamos botar mensagens específicas à igreja. E antes que isso aconteça. Antes. Porque tem gente que diz: Deus já tinha me mostrado. Então por que não falou? Exatamente. Depois que aconteceu, olha só, isso foi uma coisa que eu aprendi também na minha adolescência. Tá? Sempre era ensinado a gente: se Deus te mostrar alguma coisa, falar contigo, fale. Vem aqui e fale. Porque é o que o pastor está falando. Não adianta depois que acontecer, você chegar aqui e falar: Deus tinha me mostrado que isso é acontecer. Ele vai te cobrar depois. Né? Perde toda a credibilidade. De Deus, né? É verdade. Entende? Perde toda a credibilidade. Aí sabe o que vai acontecer? O que Deus realmente poderia ter te mostrado foi uma coisa séria, mas pelo fato de você não ter falado, as pessoas perdem a fé. Isso é garotinho. Muito fácil, depois que acontece, eu vou lá e falo o que aconteceu. Então, se você está buscando a Deus, esse tipo de intimidade, e Deus te mostrar, e quando Deus mostra, não há dúvida, porque quando fica na sua mente: será que foi Deus? É não. Porque quando Deus te mostra, o peito arde, a boca quase que fala sozinho, você não se contenta. Você sente temor, né? Você sente, não há dúvida. Quando Deus te fala algo, te mostra algo, não há dúvida. Não fica dúvida dentro. Agora, fechei o olho e eu falei: será que isso é uma Deus? Não é. Então não esquece. Entrega na mão de Deus. Porque quando Deus te usa, você tem certeza que é Deus te usando. Aleluia. Tá? Onde estão os profetas da atualidade? Veja bem, existe uma diferença entre dom de profecia e o ministério profético. Tá? O ministério profético, Deus usa um ministro, a qual a intenção é usar a mente do ministro para transmitir a sua palavra. O ministério profético hoje é esse aqui, ó, a Bíblia. Eu aprendi também que tem, pelo menos no Brasil, fala que tem um ministério profético, da profecia. Só que eu aprendi que o ministério foi até João Batista. O ministério profético mesmo. O ministério profético. O ministério profético, tá? É a instrução da palavra de Deus. Assim como eu falei lá no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento eram usados por Deus para instruir e ensinar o povo. Tanto é que tinha escola de profetas. Dos profetas. Exatamente. E hoje o pessoal quer fazer. Exatamente. Entende? Então, o ministério profético é um homem, vamos botar assim, uma pessoa, um ministro de Deus, a qual ensina a palavra, prega a palavra, o ministério profético. E tem o dom de profecia, que é dado pelo Espírito Santo. Qual a diferença? O dom de profecia é uma capacitação espiritual. O ministério profético, Deus nos revela os mistérios da sua palavra, já escrita, já profetizada, tá? Para interpretarmos e ensinarmos a igreja. O dom de profecia, Deus usa a sua boca. Aleluia. Com uma mensagem específica para a igreja. Como foi aqui o exemplo de Ágabo. Ó, o dono desse cinto aqui, se for a Jerusalém, será entregue aos gentios, será preso. Acabou. É uma profecia. Então, existe essa diferença. Hoje, onde estão os profetas? Os ministros de Deus. Homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, o ministério profético. Porém, ainda assim, existem profetas com dons de profecias. Existe sim. Existe. Tá? Existe sim. Pessoas que ainda entregam profecias. Certo? Porém, toda profecia entregue pelo homem é digna de ser julgada pela Bíblia. Vamos ler? 1 Coríntios 14, 29.
O apóstolo Paulo, ele diz assim, 14:29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Foi falada a profecia. Porque Deus manda dizer à igreja isso, porque é isso. Tá. Pode ter certeza que se foi Deus, tem embasamento bíblico para isso. Entende? Tem embasamento bíblico. Então toda a profecia ela é digna de ser julgada. Entende? A profecia ela vem com um propósito de edificar, corrigir a igreja, tanto de uma forma individual como uma forma coletiva. O problema é que o povo erra, em vez de julgar a profecia, julga o profeta. Como seria no caso de Balaão, Deus usar a jumenta para falar com ele? Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala isso. Bota Tessalonicenses 5:19, eu acho. 1 Tessalonicenses 5:19. Pula pro 20 aí, que ele fala para julgar a profecia e não o profeta. Não desprezei as profecias, pula pro outro. Examinai tudo, retende o bem. Assim, é isso lá, volta, é isso lá. Não desprezei as profecias, é o que o pastor está falando, de julgar o profeta e não a profecia. Tá? Pula. Examinai tudo, a profecia, examinai tudo e retende o bem. Entende? Deus usou a jumenta, usou Deus usa qualquer um. Falso. Deus usa qualquer um. É o que eu disse. É dado a todos esse dom. Porém, a profecia, ela é digna de ser julgada pela Bíblia. E o último versículo para a gente encerrar, já passou bastante da hora. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Mas olha o que ele diz: mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aleluia. Você quer ser usado por Deus? Basta buscar. Deus ainda quer falar conosco. Aleluia. Basta você se preparar. Assim como usou Samuel, Deus também usa e vai continuar usando até a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Homens e mulheres na sua obra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.